E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marcelo Bulhões, do canal Papo Técnico. Hoje temos aqui a ilustre presença do Ricardo Cusiol, que vai dar umas dicas para a gente aqui sobre nylon. Ricardo, tudo bem com você, meu amigo? Fala, Marcelão, tudo jóia, tudo certo, sim, muito prazer aí, muito obrigado pelo convite, né, para bater um papo Agradeço. com você aqui no canal, e vamos lá, vamos bater um papo com o pessoal aí, tirar essas dúvidas, que acho que tem bastante coisa para a gente falar de nylon. Isso. Ricardo, para quem não conhece você, né, você quer falar um pouco aí sobre você, sobre seu histórico profissional, acadêmico? Acho que é legal você. Legal, legal, falo sim. Eu comecei no mundo do plástico lá em 93, na verdade, quando eu entrei no Senai, né, no Mário Amato. Aí eu me formei e já logo iniciei na área, e desde então atuo sempre na área de plásticos, né, trabalhando já em moldador, trabalhando em grandes fornecedores de matéria-prima, que nos últimos aí 20 anos tem sido a minha principal atuação, né? Então, hoje eu trabalho muito fortemente com materiais de engenharia na área de desenvolvimento de aplicação, desenvolvimento de processos, solução de problemas, enfim, toda a parte de suporte técnico para materiais de engenharia, né? E há cerca de uns 6 anos atrás, eu comecei o canal também, o canal que chama Ricardo Cusiol, meu nome, né, no YouTube, para compartilhamento de informações, para trocar algumas informações com os profissionais da área. E desde então a gente vem soltando muita coisa, já está no vídeo 223 que vai sair aí, provavelmente, não sei quando o pessoal vai assistir esse vídeo aqui, mas vai sair amanhã, né? O vídeo 223. Então, muita coisa que a gente compartilha, muita gente participando, e mais de 16 mil pessoas inscritas no canal. E de uns 4 anos para cá, um pouquinho depois do canal, eu também disponibilizei cursos online que eu comercializo aí na internet, cursos gravados, né, que o pessoal pode ter acesso enfim, aumentar o conhecimento aí na área de plásticos. E em todos os meus vídeos do canal tem os links lá para o pessoal que quiser conhecer um pouco desses cursos. E eu vou mandar para você também, para você colocar na descrição desse vídeo Ah, aqui, isso. para o pessoal poder conhecer um pouquinho lá. Tá? Mas no YouTube você me acha como Ricardo Cusiol, no Instagram você me acha como Ricardo Cusiol, lá no Instagram eu compartilho bastante coisa também, então vale a pena me procurar nos dois, e lá você vai encontrar todos os links para cursos, para, enfim, cursos ao vivo também, que a gente vai de vez em quando, contato e por aí vai. Olha só, Ricardo, que legal. Já falei isso aí para você, né? Eu sou um seguidor seu, sou um associado aí também aí no seu canal. Muito obrigado, E, aliás. cara, você vê só, né? Eu acho que já falei essa história para você. O canal Papo Técnico surgiu através de você, É né? verdade. Então, a primeira vez, há 3 anos atrás, eu assistindo, eu falei, pô, gostei pra caramba desse Ricardo Cusiol, desse conteúdo que ele passa. Te liguei, né? É Te verdade, é liguei, verdade. bati um papo com você, falei, pô, Ricardo, eu quero fazer o que você faz também, cara, achei muito legal. E estamos aí junto, então é um prazer imenso aí estar participando também, podendo contribuir com o pessoal, passando um pouco do nosso conhecimento, né? Ah, certeza. E, pô, já te falei isso também, é uma honra, né, saber que o canal da qualidade de vocês aí, com tanta informação, né, com um profissional tão gabaritado aí, de experiência de chão de fábrica, surgiu depois de ver o meu canal lá, para agregar e trazer mais conhecimento ainda, né, e a gente já fez muita coisa junto, né, Marcelo? Fizemos muitos Pô, projetos legal, juntos, muito e mesmo. ainda vamos fazer bastante ainda no Mas, futuro. tá. Ô, Ricardo, o meu canal é assim, o público, nós temos um público básico, o pessoal intermediário, o pessoal já no nível avançado. Então, nós vamos falar sobre o nylon, mas eu vou falar de uma maneira como se uma pessoa, né, nunca, né, trabalha na área de plástico, mas quer conhecer Sim, o material e estivesse começando do zero, né? Então eu elaborei algumas perguntas aqui, tá bom. né, até para a gente conseguir passar legal para o pessoal. Fala um pouco aí, Ricardo, como surgiu aí esse material, a polimida online? Tá, o nylon, ele tem uma história bem interessante, inclusive eu tenho um curso online que fala sobre nylon, um curso gratuito, inclusive, né, que está lá na plataforma, e é uma história bem interessante, porque o nylon, ele é o primeiro polímero de engenharia que foi desenvolvido, ele nasceu lá na década de 40, 30, final da década de 30, começo da década de 40, ali no período da Segunda Guerra Mundial,
E ele nasceu nos laboratórios da DuPont, que foi uma empresa que eu tive o grande prazer de trabalhar, e fui até, fiz uma visita nos laboratórios nos Estados Unidos, onde o material foi desenvolvido, né? E a história, bem resumidamente, é assim, havia um grupo de pesquisadores lá, liderado pelo Wallace Carothers, né, que era um grande pesquisador da DuPont, e eles estavam pesquisando fibras que pudessem, ou materiais que pudessem ser, que pudessem formar fibras têxteis. E o principal objetivo deles era substituir, na verdade, como tudo é meio que acidente, né? Mas eles estavam procurando materiais que pudessem formar fibras têxteis com objetivo comercial, principalmente para substituição de seda, né? E aí, nessas pesquisas, surgiu o nylon. A primeira aplicação do nylon, na verdade, ela não foi nem como polímero de engenharia, ela foi como fibra têxtil e substituindo a seda nas meias finas femininas, né? E essa foi a primeira aplicação do material, e depois, logo na sequência disso daí, veio a Segunda Guerra, e por isso a produção começou a mudar um pouco, né? Veio a demanda, ainda na área têxtil, para paraquedas, para reforço de pneus dos jipes, né? De combate ali, então ainda na área têxtil, mas logo, ainda durante a Segunda Guerra, começou uma demanda para substituição de metais. E aí foi onde o material, que já estava bem conhecido, já fazia alguns anos que ele estava no mercado, o pessoal começou a utilizar o nylon também como material de moldagem para substituir peças de metal, o que facilitava o transporte, né? Fabricava nos Estados Unidos e mandava para a Europa, isso facilitava o transporte por conta do peso. E aí, dali para frente, o desenvolvimento do material só caminhou, só avançou, e hoje a gente tem muitos tipos de nylons diferentes no mercado, disponíveis para várias aplicações, com propriedades diferentes. Então é um material extremamente versátil, muito interessante. Mas ele começou assim, lá na década de 40. Interessante, né? E assim, principalmente na fabricação de peças plásticas na área automotiva, né, o pessoal costuma muito trabalhar com PA66, com 30% de fibra de vidro. Mas sabemos que também, né, tem as outras famílias do nylon. Você poderia falar um pouco de cada uma, resumidamente, e a sua aplicação? Os tipos mais comuns hoje em dia de nylon são os nylons 6 e 66, né? Ou 6 e 66, então depende do gosto de cada um, né? O nylon, ele é o nome técnico de uma família de materiais. Nylon é um nome comercial, né? Que a DuPont atribuiu a esse material logo que ele foi desenvolvido, né? Mas ele é o nome comercial. Falei que é o nome técnico, ele é um nome comercial que nunca foi registrado, na verdade. Então acabou caindo aí que todo mundo usa nylon, mas o nome do material mesmo é a poliamida, né? E essa poliamida, ela pode ser formada por vários tipos de materiais. Então a gente pode ter uma diamina e um diácido reagindo para formar um nylon, ou a gente pode ter uma substância que se chama de caprolactama, que normalmente ela é uma substância cíclica, e a gente abre esse anel de lactama, que normalmente se fala, e a gente, reagindo esse anel de lactama com ele mesmo, usando ele como monômero, a gente tem os nylons também. Então, hoje, a gente tem os principais tipos, que são o 6 e o 6,6. O 6, ele vem da caprolactona, né, da caprolactama, que é o mais comum, tem 6 átomos de carbono, e o nome do nylon, ele vem exatamente da quantidade de átomos de carbono do monômero, né? Então, esse é o tipo principal que a gente tem junto com o 6,6, que aí ele vem da condensação do ácido adípico com hexametileno diamina, e aí a gente forma o nylon 6,6. Mas nós temos vários outros tipos de nylons, dependendo da aplicação mais específica. Esses dois, eles são muito utilizados na indústria automotiva, substituição de metais, reforço com fibras de vidro, mas nós temos, por exemplo, na área de extrusão para tubos, mangueiras, na área de extração de petróleo, por exemplo, cerdas, a gente tem muito fortemente o nylon 612, né? A gente tem o nylon 12 também, o nylon 11. Então, existem muitos tipos de nylon. Esses nylons que a gente chama de cadeias mais longas, né, que tem mais átomos de carbono, normalmente são mais flexíveis, são mais resistentes ao impacto, possuem propriedades químicas diferentes, então eles são usados muito na área
de transporte de fluidos, então por isso que eles são usados em extrusão, para extrusão de mangueiras, tubos, na área de petróleo, combustíveis, eles são muito utilizados também. Tá? E existem os nylons especiais para altas temperaturas, alta performance mecânica, como é o caso das PPAs, que são poliftalamidas, né? Ou seja, nylons que têm parte da sua cadeia formada por anéis aromáticos, ou as aramidas, que são aquelas fibras, né, que são materiais que a gente nem consegue moldar como uma injeção, uma extrusão, mas a gente consegue fazer fibras com esses materiais, que é o famoso Kevlar, né, que aí ele é 100% aromático, mas é um tipo de nylon também, que é usado aí como material de reforço e até como material de blindagem para coletes, para área automotiva, enfim, é um material muito interessante. Então, você vê que a quantidade de nylons aí, os tipos diferentes que a gente tem no mercado, são muitos e muitas aplicações diferentes que podem ser usadas com esses materiais. Ricardo, sabemos que a poliamida ela tem uma grande absorção de água, um material hidroscópico, né? Uhum. Fala um pouco sobre isso para nós e também dá uma dica para o pessoal em relação se é melhor secar esse material ou utilizar o desumidificador. Tá. Bom, os nylons em geral absorvem água. E isso acontece por conta do grupamento nylon, realmente, do grupamento amida que tem na molécula do material. Forma ali uma ligação de hidrogênio, tem uma grande afinidade com a umidade. Então, o material ele acaba absorvendo a umidade que penetra ali e fica concentrada nessas regiões do material, né? Alguns tipos de nylon absorvem mais umidade do que outros, e alguns sofrem mais com a umidade do que outros. Normalmente, os mais utilizados, que são os 6 e os 6,6, são aqueles que absorvem mais água, inclusive. Mas são os que são mais comuns, inclusive, na indústria de moldagem, né? Agora, o grande problema é que essa umidade ela tem efeitos positivos e efeitos negativos. Numa peça moldada de nylon, a água atua como um plastificante. Ou seja, ela se deposita entre as moléculas do material, ela dá uma afastadinha nas moléculas e uma leve lubrificada nas moléculas, e isso faz com que o material tenha uma maior tenacidade, maior resistência a impacto, ele fique mais flexível. Só que, por outro lado, ele incha, ele aumenta de tamanho, tá? Então, isso nem sempre é algo desejável. Mas, principalmente na moldagem do material, quando a gente vai fundir o material, essa água reage quimicamente com o nylon e acaba degradando o material, quebra a molécula do material. Por esse motivo, é fundamental a gente desumidificar o nylon antes da moldagem. Normalmente, os tipos mais comuns aí, os 6 e os 6,6, precisam que a gente reduza o nível de umidade para um valor de 0,2% em peso, ou abaixo disso, para que ele não tenha problemas de degradação durante o processo, né? Então, esse é um nível relativamente baixo de umidade. Existe o mundo real e o mundo ideal, né? O mundo ideal, que é o que eu gosto de passar, você precisa usar um desumidificador para ter esses valores de umidade com consistência, com repetibilidade, para que você não tenha problemas. Afinal de contas, o nylon é um polímero de engenharia. Você vai usar o material para moldar peças de alta performance. Se você tem um material que está degradado, você vai perder aí as propriedades do material, então é um risco que não vale a pena correr. Muitas vezes são peças de segurança, peças que precisam realmente de alta resistência, né? E aí o mundo real, tem muita gente que seca o nylon em estufa de bandeja, em secador convencional, e até funciona, né? Mas o que eu falo é o seguinte, ele funciona até não funcionar mais. E o grande problema disso é que você acaba ficando refém principalmente das condições ambientais. Então, você vai pegar uma sequência de dias chuvosos, uma época do ano que é mais chuvosa, você está usando ar que tem uma grande quantidade de umidade para secar, entre aspas, o material, né? Para aquecer o material ali. E muitas vezes isso não é suficiente para remover a umidade do material. O que realmente funciona e é consistente ao longo de todo o ano, independente das condições climáticas, independente da quantidade de água que tem no material, é a desumidificação. Então, essa é a recomendação que eu sempre faço para os meus clientes, né? Use um desumidificador. Um secador, ele é muito inconstante. Você vai funcionar hoje, vai funcionar amanhã, mas em algum dia tenha certeza que ele não vai funcionar e aí você não vai saber o que está acontecendo.
É verdade. Ô, Ricardo, e assim, tem um fator muito importante também, que dependendo da aplicação da peça, se você necessita de um visual da peça, né? Ela Sim. vai ter esse apelo visual, você já tem um problema por causa da umidade também, né? A umidade, ela, além de degradar o material e prejudicar as propriedades mecânicas, ela também deixa o material feio, né? Porque a água tende a vaporizar durante o processo e ela se deposita na camada superior ali do material. Então ela forma aquelas estrias prateadas, normalmente na direção do fluxo do material. Então, a hora que você pega uma peça de nylon injetada com umidade, você percebe ali que ela está toda feia, com a superfície toda danificada. E o que é uma coisa boa, porque o nylon é um material que ele informa o operador É. que tem um problema de umidade. Normalmente aparecem rebarbas na peça também, porque a fluidez do material aumenta muito. Então é um material que dá muitos indícios de que tem problema com umidade. Ricardo, fala um pouquinho também para a gente sobre a contração e estabilidade dimensional. Tá. Essa é uma pergunta bem interessante, porque muita gente confunde contração com estabilidade dimensional. Isso, é. Né? Uma coisa é o material ter uma contração elevada, e o nylon, sem reforço, sem fibra, ele é um material semicristalino e, portanto, ele tem uma tendência de contrair bastante no molde. Normalmente, a gente está falando aí de uma contração de 1,3%, 1,4%, para uma espessura aí de 2,5 milímetros. Tá? É uma contração relativamente alta, se você vai comparar com materiais amorfos, tipo poliestireno, alguma coisa assim, né? Mas o grande problema do nylon não é nem a contração, porque o que acontece? Você vai usar esse valor e vai construir o molde de acordo com os valores de contração, e aí não tem problema nenhum. Né? Vai ser um valor de contração um pouquinho mais elevado, mas o material vai se adaptar a essas dimensões do molde que você construir. O grande problema do nylon é que ele tem baixa estabilidade dimensional. O que isso significa? Significa que ao longo da vida de uma peça, ele vai tender a mudar de tamanho, exatamente pelo fato dele absorver a umidade. Então, o que acontece? O material ele absorve umidade, como eu te falei, a umidade ela se deposita entre as moléculas do material. E o nylon absorve no equilíbrio, se você deixar uma peça de nylon em cima da sua mesa, ela vai absorver do ar cerca de 2% de umidade. Então, imagina a peça absorvendo 2% a mais em peso de uma substância externa. A tendência é que a peça inche, que ela aumente as dimensões. Só que o que acontece é que quando o tempo estiver muito seco, a tendência é que esse material comece a perder um pouco dessa umidade que ele absorveu para entrar em equilíbrio de novo com a umidade relativa do ar. E aí, a hora que ele perde essa quantidade de umidade, ele tende a diminuir de dimensões também. Então, o nylon, ao longo da vida da peça, ele passa inchando e desinchando à medida que ele absorve e perde umidade para o ambiente, e tudo isso em função da umidade relativa do ar. Tá? Então, essa é uma questão com o nylon, sim. Ele tem uma grande contração, mas o problema dele é a estabilidade dimensional. O que não acontece, por exemplo, para fazer um paralelo com o poliacetal, que é um material que tem grande contração também, cerca de 2% de contração, ele contrai até mais do que o nylon na moldagem, mas depois que a peça está moldada, ela mantém as dimensões para sempre. Um material que tem uma ótima estabilidade dimensional. Agora, tem um outro comentário que eu queria fazer a respeito de contração, que é muito importante com os nylons e com materiais reforçados com fibra de vidro em geral. Tá? Que o material, quando ele está reforçado com fibras de vidro, e por que eu falo isso no nylon? Porque o nylon é muito comum ele estar usado reforçado com fibras, né? Ele tem dois valores de contração. Um valor de contração na direção do fluxo e um valor de contração na direção transversal ao fluxo. Então, imagina que você tem uma peça como essa daqui, ó, tá? E você injeta essa peça pela extremidade. As fibras vão tender a se alinhar na direção do fluxo do material. E aí ele vai ter uma contração nesse sentido e uma outra contração nesse sentido. Normalmente, a contração nesse sentido, por causa das fibras de vidro, ela tende a ser muito menor. Ela tende a ser na ordem aí de 0,3%, 0,4%. Enquanto a contração nesse sentido aqui se mantém próximo do valor do material sem reforço, aí por volta de 1,1%, 1,2%. Tá? E aí o pessoal costuma perguntar, e aí, o que eu faço com esses dois valores de contração? Soma e divido por 2, tira a média? Né? E eu já tive cliente que fez isso e caiu do cavalo. E não, você tem que aplicar um valor de contração no sentido do comprimento
e o valor de contração adequado no sentido transversal. Principalmente quando você tem peças como essa daqui, que tem alta orientação molecular. Caso contrário, você vai ter problema. Na hora que o pessoal for projetar o molde aí na construção, tem que ficar muito atento com isso daí, né? Isso daí pode matar o molde. Eu tive um cliente uma vez com uma peça de 1 metro de comprimento que fez o que eu te falei. Ele somou os dois valores de contração, tirou a média e aplicou na peça inteira. A peça no comprimento, como o que acontece, né? O material ele contraiu pouco. Ele fez um molde que estava com o valor de contração errado. A peça simplesmente não montava. Ela deu uma diferença de quase 5 milímetros do que deveria. Então, é um problema. Isso daí realmente mata a peça, mata o molde, não tem o que fazer. Até no caso de uma manutenção, se o pessoal não ficar atento, né, e ter que reparar no macho, numa matriz, tem que ficar atento ao material para não ter esse problema também, né? Exatamente, exatamente. Ô, Ricardo, sabemos que o nylon ele, com fibra de vidro é um material muito abrasivo, né? Quais são os danos que ele pode causar no equipamento ou no Tá. molde mesmo? Na verdade, a abrasividade vem da própria fibra de vidro, né? A fibra de vidro é um Isso. material muito duro, né? É vidro, né? É vidro moído ali, na forma de fibras, né? Então, você precisa ter um cuidado especial com o equipamento, principalmente rosca e canhão, que precisam normalmente ser bimetálicos, ter uma dureza mais alta, para ter uma maior durabilidade. Mas isso não significa que você não precise fazer uma verificação periódica, né? Porque a tendência é que você tenha um desgaste maior do conjunto de rosca e canhão, e também, principalmente, na região do anel de bloqueio, que é uma área de movimentação, né? Que está movimentando constantemente. Então, essas áreas do equipamento precisam ser de um aço especial, de uma liga especial, para ter uma maior resistência à abrasão, mas o que a gente costuma falar é que máquinas e equipamentos que trabalham com nylon, com fibra de vidro, com teores aí acima dos 30%, precisam pelo menos de uma verificação 3 vezes por ano. Uma verificação dimensional para ver se não tem um desgaste excessivo ali que exija uma manutenção, uma troca de um anel de bloqueio, uma retífica aí de rosca e canhão, né, ou até a troca completa do sistema. Mas isso é importante também para os moldes, tá? Moldes também vão sofrer o desgaste. Então, normalmente, região de ponto de injeção, que é uma região bem crítica do ponto de vista de cisalhamento, os moldes para materiais reforçados com fibra de vidro, em geral, mas particularmente o nylon, que é o tema da nossa conversa aqui, essas regiões são empostiçadas no molde, para que você possa trocar só a região do ponto de injeção, caso haja um desgaste, porque vai acontecer. Né? Então, principalmente quando você tem ponto submarino, capilar, que é muito pequenininho, e aí ele vai começando a desgastar e com o tempo começa a não destacar mais. Né? Então, para resolver esse problema, você faz um postiço com um metal mais duro para ter mais durabilidade, mas na eventualidade de um desgaste, você vai lá e consegue trocar só aquele posticinho do ponto de injeção. São dois pontos de atenção aí que o pessoal que trabalha na manutenção tem que ter em relação à máquina injetora, né? E o pessoal da ferramentaria também, os cuidados com a manutenção preventiva, sempre dá uma atenção para esse tipo de molde, devido à criticidade do material que está trabalhando com fibra de vidro, né? Exatamente, exatamente. Ricardo, tem mais uma dica aqui. Vamos lá, vou projetar o molde, né? O pessoal aí de projetos agora. Eu vou projetar o molde. Né, vou projetar um produto aí feito de nylon, poliamida 66, com 30% de fibra de vidro. Quais são os cuidados aí? Quais são as dicas aí para a galera aí, pessoal? Bom, a gente já falou algumas, né? A primeira delas é se atentar para a contração do material. Quando for um material reforçado com fibra, se atentar para os dois valores de contração. E principalmente se for uma peça como essa que eu dei o exemplo aqui, uma peça que tem um comprimento significativo com relação à largura e que ela vai ter uma alta orientação molecular, né, e de fibras, é muito importante estar atento aos valores de contração, tá? É muito importante estar atento à questão do molde com fibra de vidro, né? Empostiçamento dos pontos de injeção, trabalhar com materiais de mais alta dureza. Normalmente a gente recomenda que o aço das cavidades, se a peça precisar ter um bom acabamento superficial, que ela tenha aí normalmente 52 Rockwell C no mínimo de dureza, para ter pelo menos uma maior durabilidade, né? E não ser aquele molde que rapidamente vai perder brilho, vai perder polimento, vai perder a textura, né?
Então, ter uma dureza mais alta no molde, quando tem textura é um pouco mais complicado, mas se for uma peça lisa com polimento, é importante ter um molde com uma dureza maior, tá? Um aço com dureza maior. E, normalmente, a gente recomenda você trabalhar com o molde... A expressão que a gente utilizava, não sei se tem uma expressão em português para isso, mas é o steel safe, ou seja, seguro para que você, se você precisar fazer um ajuste, você consiga remover aço do molde, ao invés de ter que adicionar aço no molde. E normalmente trabalhar com sobre metal, né? sobre metal, com postiços nas cavidades também é interessante, porque aí você consegue fazer esse ajuste. Eu dei um exemplo do cliente, uma peça de 1 metro aí, que teve problemas, e ele simplesmente perdeu o molde porque a cavidade era um monobloco ali, e ele não conseguia fazer ajuste de dimensão. Então, isso também normalmente é um ponto de atenção. E nylons, para finalizar, são materiais que trabalham em moldes aquecidos. Eles vão trabalhar os tipos 6, 6, 6, aí no molde a 80 graus. Se tiver fibra de vidro, é legal levar esse molde até 90, 100 graus. Se a gente estiver falando das PPAs, né, as poliftalamidas, a gente está falando que pode chegar até 150 graus no molde. Então é muito importante o projetista saber disso e trabalhar com um molde com folga suficiente para trabalhar aquecido, porque eu já tive muito problema com molde que travava, né? O molde simplesmente, a hora que chegava na temperatura de trabalho, já não conseguia mais abrir e fechar, pela expansão térmica ele travava, e aí você tinha que trabalhar com molde mais frio, e aí todos os problemas que você tem de qualidade da peça, você não consegue mais ter superfície, você já não consegue preencher o molde de forma adequada. Então esse é um outro cuidado muito interessante, muito importante, analisar qual é a temperatura que o molde vai trabalhar e projetar para que ele trabalhe naquela temperatura e que a temperatura seja uniforme em todas as cavidades do molde também. Ricardo, aproveitando que você está falando de temperatura de molde, vou fazer uma pergunta para você. Às vezes o pessoal quer trabalhar, pensa na produtividade, em ter ciclo menor e quer trabalhar com água gelada no macho, com água industrial na matriz. O que você acha disso? Olha, obviamente você vai ganhar ciclo, né? Se você trabalhar com molde mais frio, o material vai solidificar mais rapidamente e você vai conseguir tirar a peça mais rápido do molde. Isso é óbvio, não tem muito mistério, né? Você coloca o material quente no molde, se ele está gelado, ele vai esfriar mais rápido, né? O grande problema aí é o que você está gerando de problemas para essa peça. Um nylon, existem materiais que você pode trabalhar com molde gelado sem problema nenhum, né? Já outros materiais, como é o caso do nylon, eles precisam de um tempo, depois que eles preenchem a cavidade do molde, para que as moléculas formem a estrutura molecular adequada, que são os cristais, é um material semicristalino, afinal de contas, né? Se você usa um molde gelado, você não dá tempo para o material formar essa estrutura. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter um material que não está no melhor nível de propriedades mecânicas, né? Você tirou a peça rápida do molde, mas você vai ter um material aí que não está com o máximo de propriedades mecânicas que poderia ter. E mais, você vai ter um material que vai ter uma estabilidade dimensional ainda pior, porque à medida que esse material for exposto a temperaturas mais altas, a tendência é que as moléculas comecem a se movimentar para formar os cristais que não foram formados na moldagem, e aí você vai ter a peça começando a mudar de dimensão, distorcendo. Então, enfim, é um problema. Eu particularmente, não gosto desse tipo de solução. Eu acho que é uma solução que está lá para corrigir um problema que já veio antes, que é você não fazer o estudo adequado de ciclo dessa peça para um molde que vai trabalhar a 80, 90 graus. E um material como o nylon, trabalhando no molde a 80, 90 graus, você não vai ter problema de ciclo. Desde que você projete os extratores adequadamente ali para a peça poder ser extraída tranquilamente do molde, é o preferível do que você trabalhar com molde mais frio. Tá? Seguir aí o datasheet do fornecedor, né, de informações. Inclusive, usar temperaturas diferentes nas duas metades do molde pode fazer com que uma parte da peça esfrie mais rápido, a outra parte da peça esfrie mais devagar, e isso leva a contração diferencial, ou seja, a peça pode tender a empenar. Aonde ela está mais quente, ela vai contrair mais, aonde ela está mais fria, ela vai contrair menos, e aí imagina a peça aqui, onde ela contrai mais, ela puxa e aí tende a ter o empenamento. Tá? Então, é uma solução que resolve um problema, mas te dá muitos outros. Fica maquiado até às vezes esse problema, né? Exatamente. Às vezes o problema vai aparecer lá no seu cliente.
Entendi. Ricardo, cara, show de bola, muito bom aí. Espero que antes do final do ano a gente faça mais um vídeo aí, tá, cara? Porque foi Opa, bom, é bom demais, cara. com Fala certeza. um pouco sobre o seu curso pessoal, o que você está Tá. desenvolvendo agora. Acho que é legal você falar. Bom, além do canal, como eu mencionei, eu tenho os meus cursos online. Hoje eu tenho 5 cursos online, um de substituição de metais por plásticos, um que chama Analista Técnico em Moldes de Injeção. Não é um curso de projeto, mas é um curso onde eu falo tudo a respeito de moldes, para que um operador, para que um técnico de processo possam avaliar o molde, avaliar um projeto, avaliar o processo em função do molde, propor ajustes do molde. Então é um curso muito interessante. Um curso de introdução à moldagem por injeção. Eu tenho um curso gratuito de nylons e um curso que fala sobre materiais plásticos. Todos esses já estão disponíveis e eu estou prevendo mais alguns outros cursos ao longo dos próximos meses aí também para complementar esse portfólio. Eu ainda estou meio que buscando aqui as informações, então eu não tenho ainda um novo tema para anunciar, mas com certeza nos próximos meses mais cursos vão estar disponíveis aí. E, obviamente, mediante demanda, necessidade específica de algum cliente, a gente pode montar um curso específico para uma empresa, para um cliente específico, e aí a gente ministra esse curso aí. Os temas são os mais variados possíveis. Normalmente, para esses meus cursos online, os links ficam nos meus vídeos e eu vou mandar para você para colocar aqui na descrição desse vídeo também. Tá? É importante, pessoal. Esses cursos, eles têm duração variada, mas o curso de moldes, por exemplo, tem 17 horas de duração, o de injeção são 12 horas de duração, o de materiais são 5 horas de duração. Então, são cursos bem densos, com bastante conteúdo, oferecem certificado e com carga horária, e uma vez que você adquire o curso, você tem acesso vitalício e pode assistir quantas vezes quiser, onde você quiser, sem problema nenhum. Legal, Ricardo. Eu acompanho o seu trabalho, sei que você é um profissional de alta performance. Já dou um toque para o pessoal aí que está nos acompanhando no canal aí, que pode fazer o curso com o Ricardo Cusiol, que eu assino embaixo, Show de 100%. bola. Show de bola, Marcelão. Obrigado aí pelo apoio. Tá, Ricardo, eu quero agradecer aí a sua participação, tá? Espero a gente poder, no futuro aí, fazer mais vídeos juntos aí, a gente aprende bastante com você, tá? Com Muito certeza. obrigado aí pela sua atenção, tá? Legal, Marcelão. Eu que agradeço o convite novamente. Grande prazer participar aqui do seu canal. E, cara, com certeza, sempre que você tiver um espaço aí no seu canal, quiser comentar, tiver um assunto Posso estar específico, aberto para você. por favor, só me falar que a gente combina uma data aí e faz essa gravação novamente. Vamos fazer sim. É isso aí, pessoal do canal aí que acompanha o nosso canal Papo Técnico. Quero agradecer aí mais uma vez a todos aí e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Falou, pessoal.